né? Dividem a live comigo, eu sou a professora Rosana, estou mediando aqui. Estão a Kênia, que é psicóloga escolar do IFC Luzerna. Boa tarde, Kênia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E a professora Nájila aqui de São Bento do Sul. Boa tarde, Nájila. Boa tarde. Pessoal, eu quero então agradecer mais uma vez a SECOM São Bento do Sul, SECOM Luzerna e a TI de Luzerna, que nos está dando o suporte técnico hoje. Obrigada, Alisson. Bom, nós vamos então à nossa pergunta inicial, né? Que afinal de contas é o motivo que a gente está aqui para conversar. Que é o seguinte, né? A gente se organizou para esse evento, a gente disponibilizou um formulário antes para os estudantes do primeiro ano, buscando captar como é que estão as emoções dos estudantes, né? Como é que está sendo estudar nesse período, né? Que está todo mundo enfrentando dificuldades e dos mais variados tipos, né? A gente sabe que desde vulnerabilidade social até o bem-estar emocional, então assim, né? Tem um leque de preocupações que inclusive tem orientado as próprias atividades do IFC, né, na nossa própria organização. E aí, Kenny, antes de te passar a pergunta, eu queria até dividir uma coisa que hoje eu fiz como professora e que depois eu me questionei, né? Eu estava numa aula com uma turma de terceiro ano, e aí eu falei assim, a gente estava conversando sobre o Enem, e eu mencionei, olha, aproveitem que o Enem, né, a gente ganha um tempinho de prorrogação, vai acontecer em janeiro, e estudem um pouquinho mais. E aí depois eu pensei, cá com os meus botões, mas como é que estão as nossas emoções para estudar? Como é que eu falei para os estudantes simplesmente estudem, né, sem conhecer de fato como as nossas emoções estão? E aí, Kenny, então você que tem a propriedade, né, para falar sobre isso aí como psicóloga, para falar um pouquinho sobre as nossas emoções, o que você conseguiu captar dos estudantes? Como é que está a relação entre todos? Eu passo a palavra, então, para você. Então, mais uma vez, né, eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder tratar esse tema tão importante nesse momento, né, que a gente está vivendo. Esse período de atividades remotas, tem sido um desafio para todos os atores envolvidos no processo educacional, né, não apenas os alunos, mas professores também e demais colaboradores, né. Tem sido um desafio constante a gente aprender a lidar, a se reinventar, a tentar adaptar também, né, com todas essas mudanças. E a gente está desde março, né, finalzinho de março, aí, em atividades remotas. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Cada um de nós, a gente tem um funcionamento único, né, um tempo particular de se adaptar às adversidades, né, e formas diferentes também de lidar com as angústias, né, que envolve todo esse contexto. E, assim, realmente um momento delicado e novo, né, para todo mundo. E algumas angústias, né, que têm sido muito frequentes nesse período, eu vou citar aqui algumas e também vou intercalar um pouquinho com aquilo que os nossos alunos compartilharam também, né, de angústias, porque quando a gente compartilha as angústias, isso fortalece a gente também a aprender a lidar com elas, né. Então, eu vou citar aqui só algumas angústias que os alunos compartilharam e depois eu vou comentar, né, cada uma delas também, assim, de forma geral, né. Então, como você tem se sentido nesse período de isolamento social? Estressado, cansado e preocupado, emocionalmente congestionado, muito ótimo, né, tem uma pessoa aqui que colocou, um pouco frustrada, desanimada, tenho muitas saudades da antiga rotina, na verdade me sinto meio mal, me senti muito sozinho, tive muito estresse e raiva por conta de desentendimentos familiares e muito sufoco, muito pressionado, cansado e sempre sem tempo. Não sei bem explicar, meus sentimentos estão mudando muito. Às vezes está tudo bem, aí do nada fico mal. Sozinha, incapaz, na maioria das vezes, mas muitas vezes estou bem, disposta e feliz. Uma sensação muito estranha. É como se a cada momento eu precisasse fazer alguma coisa. Um pouco confusa com tudo que vem acontecendo. Sobre a parte social, já me adaptei à nova realidade e na parte de estudo está muito complicado. Tem dias que estou bem, consigo focar nos estudos e tudo flui bem. Mas por esses últimos 2 meses, a ansiedade aumentou muito. Às vezes fica difícil conciliar os estudos e os demais haveres de casa. Estou me sentindo bastante sobrecarregada, além de que pensar no que o mundo todo está passando é bem triste.
bem, mas às vezes me sinto solitária. Então, essas são algumas das angústias, né, que nossos alunos compartilharam aqui. E eu vou citar aqui algumas delas, né. Primeiro, né, quando começou, né, o período de pandemia, do isolamento social, né, das atividades remotas, algumas angústias muito relatadas, né, que as pesquisas têm mostrado, e trazendo um pouquinho mais, né, para o nosso contexto educacional. Primeiro, a falta do contato físico, né, diário que a gente tinha, a convivência uns com os outros, com os colegas de classe, com os professores, né, essa possibilidade que a gente tinha de trocar ideia com o professor, tirar uma dúvida. O professor também, né, olhar para o aluno, tentar, até pelo olhar, né, enfim, pela convivência, se a turma estava entendendo o conteúdo ou não, as angústias, enfim. Essa é uma questão. Outra questão é a ausência de marcadores sociais que a gente tinha antes, né? Os horários definidos para fazer cada coisa. A gente tinha horário de ir para a escola, né? O horário do intervalo, o momento à tarde de ficar em casa, ou o momento de estar no IFC novamente, né? E com isso acaba que a gente que teve que, né, que aprender a montar a nossa própria rotina, né, de trabalho e de estudo, né, trazendo para a questão dos alunos. E isso pode ser um grande desafio, né? A gente ter que se organizar dessa forma. E também o desafio de assistir aula virtualmente, né? É um desafio a gente passar horas e horas na frente do computador, né? E isso é uma angústia que os alunos enfrentam, os professores também, né? Afinal, é um desafio a gente ficar horas ali, a tela do computador, é difícil a gente se concentrar muitas vezes, dói a cabeça, né? E também dificuldades também de algumas pessoas realmente enfrentaram, né? Dificuldade com as tecnologias, de repente não ter um notebook em casa, o que fosse possível, né, acompanhar de uma forma mais tranquila, acabou tendo que usar o celular, a falta de internet, né, que são questões que a nossa instituição tentou, né, à medida do possível, melhorar, né, essas adversidades nos alunos. E fora as angústias naturais do momento que a gente está vivendo, né, a gente ligar a TV, as notícias, né, do número de infectados, as mortes e a incerteza também, né, de quando que a gente vai voltar à normalidade. Então, assim, a gente poderia nominar assim, muitos sentimentos possíveis, né, como ansiedade, medo, angústia, solidão, frustração, indignação, raiva, né, preocupação. Também tem sido muito frequente, né, a sensação de exaustão e sobrecarga emocional, porque foram muitas mudanças que a gente teve que aprender a lidar de uma vez só, né? De repente a gente estava vivendo a vida normalmente e tivemos que entrar em quarentena, notícia de jornais, uma nova rotina, muitas coisas para lidar, né? E no caso dos nossos alunos também a gente sabe que são muitas demandas para lidar, muitas atividades também, e fora as angústias, né? Desse período mesmo de que a gente está em isolamento social. Dificuldade de se concentrar tem sido realmente uma questão muito frequente, né? Da gente coisas que a gente conseguia fazer em pouco tempo com facilidade, né? Muitas pessoas se queixam de que agora parece estar sendo muito mais difícil, né? Conseguir fazer. E assim, depois que eu citei todas essas dificuldades possíveis, né? Porque a gente sabe que cada ser humano, né, lida de uma forma diferente. Mas eu vou citar aqui um pouquinho, de repente, algumas reflexões, né, que podem, de repente, nos traçar caminhos possíveis para a gente aprender a lidar com elas de uma forma mais tranquila, né? A gente sabe que não existe uma receita de bolo pronto, uma fórmula mágica, né? Se tivesse, seria muito bom. Mas tem alguns caminhos que a gente pode estar trazendo para a gente refletir, né? E a gente passar por esse momento de uma forma um pouco mais tranquila. Primeira questão é que, enfim, eu citei uma série de emoções possíveis e angústias, né? Que a gente pode estar vivendo e que é natural a gente sentir assim, porque nós somos seres humanos. E o momento que a gente está enfrentando realmente é um momento novo, né? E delicado. E, assim, é muito importante que para a gente conseguir lidar com as emoções, a gente conseguir, antes de tudo, identificá-las, né? Dar nome para elas, tentar expressar em palavras, né? Porque quando a gente tenta evitar pensar sobre essas angústias, a gente tenta não dar nome para elas, ou tenta evitar, o processo de lidar com elas se torna muito mais doloroso e muito mais difícil, né? Então, também a gente tem que aprender a não se penalizar por estar se sentindo dessa forma, né? Por estar se sentindo angustiado, sobrecarregado, com dificuldade de se concentrar. A gente também tem que aprender também a se acolher, né? E que é natural que certas emoções agradáveis elas possam surgir momentos ou outro, né, na nossa vida, né? Nesse momento, e que muitas vezes a gente acolhe tão bem, né? Um amigo que vem nos falar, eu tô angustiado, tô triste, não tô conseguindo me concentrar, e às vezes a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo também, né? Acolher a gente mesmo. E é muito importante, né? Então a gente
quando a gente sentir aquela angústia, uma sensação desagradável, a gente parar para pensar, né? O que eu estou sentindo? Dar nome para isso, tentar expressar, né? Colocar em palavras mesmo e tentar se perguntar o que eu posso fazer então, né? Para essa sensação ela melhorar de repente, né? Será que vale a pena eu expressar essa emoção para alguma pessoa próxima, alguma pessoa que eu confie, né? Porque isso também é muito fortalecedor também. E eu queria, né, com essa fala minha, né, sobre a questão da gente aprender a se acolher também, eu vou citar aqui 2 perguntas, né, que foram citadas no formulário, né. Como lidar com o fato de ser muito exigente consigo mesma, se cobrar muito? Aí uma outra pergunta também que tem muito a ver com essa, né. Como falei na pergunta anterior, a ansiedade aumentou muito. Eu comecei a me cobrar demais, pois sempre quero dar o meu melhor, mas em alguns dias, quando eu não estou bem, a ansiedade aumenta mais, por eu me sentir mal comigo mesma e não conseguir fazer quase nada, né. Trabalhando aqui no campus, né, eu continuo atendendo os alunos virtualmente, pelo Google Meet, e essa tem sido uma questão muito frequente, né, de, nossa, eu conseguia, com tanta, me dedicava tanto para os estudos, no momento de atividades presenciais, eu tinha um desempenho tão bom, e agora eu estou sentindo que eu estou dando o meu máximo e não está correspondendo, né, às expectativas, parece que falta alguma coisa, parece que eu não estou entendendo o conteúdo tão bem, né, e o que eu sempre costumo dizer aqui, muitas vezes a gente vai dar o nosso máximo, né, e às vezes não vai ser possível a gente conseguir atingir aquele padrão de expectativa que a gente estava, que a gente pretendia, né, conseguir. E tá tudo bem, né? E é aquilo que eu falo, da gente aprender a se acolher, entender, né? O momento que a gente está enfrentando um momento novo, delicado, eu tô dando o máximo que eu posso e tá tudo bem, sabe? Cada dia a gente vai enfrentando um desafio novo e superando, né? Então, essa questão da gente aprender a se respeitar, não colocar expectativas muito pesadas, é algo que é muito importante para nossa saúde emocional também, tá? E algo que eu queria muito comentar, né, sobre a questão da falta de concentração, que eu também ainda sou aluna, né, eu faço um mestrado atualmente, e para mim mesma foi um desafio a questão da concentração, né? Antes mesmo na correria do trabalho, né, era mais fácil estar na frente do computador, escrever, e hoje é uma realidade que eu mesma experimentei e que tem sido muito frequente também em nossos alunos e professores também, né? Já conversei com alguns e têm relatado isso. E assim, aí relacionando à falta de concentração também, eu vou citar 2 perguntas, né, que foram colocadas no formulário. Por que eu me sinto tão incompetente a fazer alguma atividade? Eu não consigo ter foco nas atividades quando eu vou estudar, eu desanimo. Eu gostava muito de estudar. Outra, como conseguir manter total atenção, dedicação nos estudos, sem a motivação de estar na escola? Então, assim, como eu falei no começo, né, a gente tinha antes os marcadores sociais para as atividades, né, horário de cada matéria, horário de estudar, a gente tinha os prazos bem definidos, né, e com o momento de atividades remotas, a gente que teve que criar a nossa rotina. E a gente sabe que foram um número significativo de pessoas que simplesmente começou a ficar em casa e tudo desandou, né, as atividades começaram a se acumular, e aí gerou mais angústia, né, então assim, o que pode ajudar muito na questão da concentração o caos lá de fora está acontecendo no mundo, a gente não tem um controle direto sobre ele. Mas o que a gente tem que tentar controlar é o caos interno. O caos interno que eu falo é tanto o nosso caos emocional, né, interno, e também a questão do caos da nossa atividade diária, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Porque se a gente não conseguir organizar dessa forma, lá fora a gente vê o caos, internamente a gente vê o caos também, isso vai aumentar em muito a questão da ansiedade e da angústia. Então, é muito importante, nesse momento, a gente conseguir ter uma definição de rotina. Ter um horário definido de dormir, de acordar, porque a gente sabe que a gente está trabalhando em casa, a gente está em casa, assistindo aula de casa, né, trabalhando remotamente, mas nós estamos de férias, a gente tem os compromissos, né, que a gente tem que dar conta com as atividades escolares, e então a gente não pode, né, de repente, eu vou acordar meio-dia, vou jogar e, enfim, né, vou ficar no WhatsApp, né, porque tem demandas que elas estão surgindo e elas não param de acumular. O estudante do UFC, né, sabe que são muitas matérias, muitas atividades, né, então a gente ignorar isso e seguir como se estivesse de férias vai trazer mais angústia. E problemas também mais na frente, né, então assim, a definição de rotina, de entender, eu estou em período de aula, né, e eu preciso ter a rotina definida, horário de dormir, horário de acordar, ter o horário programado com as aulas, que vai, de repente as aulas síncronas, né, ter esse horário definido, o que fazer, né, e
planejar se possível, né? A gente sabe que tem várias realidades, né, familiares, mas se possível determinar mesmo um local específico, né, que você consiga identificar que aquele local ali é o seu local de estudar e definir os horários. Eu vou estudar, vou assistir às aulas tais horários e vou estudar, né, fazer as atividades, enfim, tal hora até tal hora, tentar definir isso, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa fazer isso, porque se não fizer, vai ser difícil, porque o que eu tenho visto muito, que tem muitos alunos que de repente acabaram acumulando muito conteúdo por não conseguir se organizar, e a gente está agora, né, em novembro, e está com aquela angústia, né, nossa, será que eu vou conseguir, será que, né, vou conseguir acompanhar minha turma ainda, né, então, assim, a gente precisa fazer isso, né, quem não conseguiu fazer isso até agora, a gente precisa começar, né, fazer isso aos poucos já, porque senão, quando as matérias se acumulam, aumenta a ansiedade, aumenta a frustração, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, a primeira coisa, né, que pode ajudar bastante é essa definição de rotinas, de horários também, colocar a cada dia da semana, você tentar já colocar o que eu tenho para fazer hoje de meta, né, de atividades para fazer, para entregar, porque aí a gente sabe que tem muitas atividades para fazer, né? Que elas todo dia surgem mais e mais, né? E quando a gente olha aquele montão, dá uma sensação de ansiedade, de angústia. Então, quando você tenta pegar o que tem para fazer e dividir em metas menores, né? A cada dia, vai ficar muito mais fácil também. Então, essa é uma dica muito importante, né? Aqui também no formulário a gente tem angústias peculiares de alunos dos primeiros anos, né? Que é o nosso público-alvo dessa live, que eles não tiveram nem oportunidade ainda de conhecer mais a fundo, né, como é que é a rotina da instituição, dos professores, né, e logo em março, né, já teve essa questão das atividades remotas, então a gente sabe que tem essa angústia a mais também, nossos alunos dos primeiros anos, né, então precisamos nos organizar, né. E assim, para quem está de repente com a rotina bagunçada, nossa, mas até agora eu não consegui me organizar, cada dia eu acordo no horário, está tudo muito bagunçado, não adianta esperar também que a rotina vai aparecer perfeita de um dia para o outro. Tipo, amanhã eu vou acordar cedo, vou tudo direitinho. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que tentar, cada dia, acrescentando novos hábitos, né? No primeiro dia você não vai conseguir como gostaria, mas se conseguir avançar um pouquinho mais e persistindo, vai ficando cada vez mais fácil. Porque o que acontece é que muitas pessoas tentam, amanhã eu vou fazer tudo, toda a minha rotina vai ser toda perfeita, né? E aí não consegue, fica frustrado e acaba desistindo, né? Então a gente não pode desistir. Cada dia tentando acrescentar um hábito novo, né, para conseguir adquirir essa rotina, né? E o que tem muito a ver também com o que eu falei sobre a questão da rotina é que, além de tudo, é muito importante a gente ter momentos de lazer também. A gente sabe que o momento de lazer ele está limitado, né, com esse período que a gente está vivendo agora de quarentena, mas algumas são possíveis, né? De repente assistir aquela série, um filme, ler um livro, de repente conversar no WhatsApp com os amigos, tem alguns jogos online também que tem disponibilizado, né? Alguns sites têm disponibilizado também. Então, assim, esses momentos de você identificar o que te faz bem, o que te deixa relaxado, né? E tentar fazer isso também. Não ficar sobrecarregado, né? De repente ficar horas e horas ali também, só estudando, sem ter esse momento também de lazer, momento para você mesmo, né? E também é muito importante evitar picos de sobrecarga. De repente, assim, eu passo uma semana sem pegar em nenhuma atividade, e aí quando chega na semana seguinte, eu tô com um monte acumulado, aí eu fico dias e dias sem dormir direito, sem comer direito para poder dar conta de tudo. E tendo esses picos, né, não faz bem também para nossa saúde mental. Então é importante a gente tentar ter uma rotina constante, né, equilibrada, né, que tenha os momentos de estudo e momentos também de lazer, né, à medida do possível. Né? E também sempre pensar assim, o que eu sempre quis fazer, que eu dizia que eu queria fazer e eu nunca fiz, porque eu dizia que eu não tinha tempo, de repente arrumar o guarda-roupa, ler aquele livro, né, escrever alguma coisa, enfim, tem aquelas coisas que a gente queria fazer, organizar, né, as fotos, enfim, né, procurar essas coisas, né, esses momentos que a gente queria fazer e dizer que não fazia porque não estava conseguindo parar muito tempo em casa, né, tentar aproveitar da melhor maneira possível, né, esse momento que a gente está vivendo. Outra questão, gente, é o contato social, né? O contato social, ele é importante para a nossa saúde emocional, né? Isso é uma coisa que tem afetado fortemente, que a gente não tem a mesma liberdade que a gente tinha antes, né? Não temos a rotina que a gente tinha antes, estar com os colegas, os professores, e a gente teve que aprender a se reinventar nesse sentido. A gente sabe que o contato virtual, ele não é a mesma coisa do contato físico, né?
Mas, assim, é a possibilidade que a gente tem para hoje, a gente tem que tentar aproveitar essa possibilidade. Então, de repente, chamadas de vídeo, né, com periodicidade desse período que a gente está assim, né, eu moro em cidades diferentes, por exemplo, né, da minha família, e sempre, todos os dias, né, eu criei o hábito de fazer uma chamada de vídeo com a minha irmã, com os meus pais, e uma coisa tão simples, mas, assim, fazia tão bem, né, passou a fazer tão bem, né, para mim. Então, é isso, né? De repente, esses jogos virtuais, a gente vê que tem os jogos de mímica, né? Que você consegue fazer com seus amigos. É aquele amigo que te faz tão bem, que faz muito tempo que você não conversa com ele, puxar assunto também, né? Aquele amigo que você se sente compreendido com ele, né? Então, buscar isso e também buscar também ter um contato social com pessoas da nossa própria casa, né? Nossa própria família. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de relacionamentos familiares, né? E esse período de quarentena acabou deixando essa questão um pouco mais delicada, né? Mas tentar tornar essa convivência, né, um pouco mais leve, se aproximar, contar histórias, pedir para os pais, avós contarem histórias, né, sobre as suas vidas, enfim, tentar, à medida do possível, né, ter essa troca, né. E relacionado a isso também tem uma outra pergunta, um comentário, né, que colocaram no formulário, bem, o contato com as pessoas passou a ser somente digital, mas às vezes fico dias ou semanas sem conversar com absolutamente ninguém que esteja além da minha casa, isso acaba me afetando de certa forma. As atividades não são maçantes e agora as faço com vontade, porém o fato de não ter ninguém para conversar desanima, e ainda mais o fato de as pessoas não se importarem de eu ficar meses offline. Então, a gente sabe que se sentir sozinho, né, isolado, é um gatilho muito que não é favorável, né, para a questão da nossa saúde emocional, e a gente tem que precisar encontrar estratégias, né, aquilo que é possível para a gente, não se sentir sozinho, né. Então, que foram alguns comentários, né, que eu queria fazer, assim, queria dizer que, de fato, né, não existe receita de bolo, uma fórmula mágica, né, que são caminhos possíveis que a gente está citando, né, cada um tem um funcionamento único, um processo emocional único. Eu queria dizer assim, se tiver muito pesado, né, se você já tentou algumas estratégias, né, e não está conseguindo realmente lidar, é muito importante procurar ajuda, né, ajuda profissional. A gente sabe que no Campo São Bento está sem psicólogo no momento, né, mas tenta conversar com alguém da equipe para te caminhar para a rede, né, para ter um atendimento, porque de repente, quando a gente deixa de não dar atenção para essas questões que estão muito pesadas, né, pode virar algo muito mais complicado na frente. Então, a gente tem que ficar sempre atento de como a gente está se sentindo, né, não ficar calado, né, mas realmente procurar ajuda e conversar, né, e estamos aqui, né, para caminhar com vocês, né, essa live também foi com essa intenção também, né, de vocês não se sentirem sozinhos, né, e é isso. Queria agradecer a oportunidade, a gente vai conversando depois da live. Uhum. Kênia, surgiu duas perguntas aqui que a gente pode resumir em uma. E eu acho que você até trabalhou, mas talvez dá uma resposta final agora. Você acha que a gente pode fazer agora ou você prefere que a gente faça no final, depois da fala da Nájila? Acho que depois da fala da Nájila, né, que de repente a gente pode até relacionar uma coisa com a outra. Então tá bom. Participantes, eu anotei ali duas perguntas, tá, que eu vi no chat, e a gente faz então no final. Kênia, da tua fala, eu achei interessante assim, né? Fiquei relacionando com a sociologia também, né? E o que você fala, né, assim, do quanto a falta do encontro presencial nos afeta, isso diz muito dos próprios estudos sobre a relação dos jovens com a escola, né? Desde os anos 90, por exemplo, na área da educação e da sociologia, se dizia que os estudantes não gostavam. Ah, eles não gostam, vão na escola porque são obrigados. Mentira. Aí teve um monte de pesquisa que mostra que não, os jovens adoram a escola. E eles gostam essencialmente por causa do encontro. E agora a gente não se encontra, né? E acho que muito importante também que você menciona, né, é sobre o compartilhamento, né? Você diz exatamente assim, né? Quando a gente compartilha o sofrimento, a gente se fortalece. Então, da importância de estabelecer uma escuta sensível para os nossos amigos, né? Quem é professor com relação aos estudantes. Acho que a escuta sensível, né, nunca se fez tão necessária no ambiente escolar. E, de fato, né, a despeito dessas dificuldades, os estudantes ainda têm diante de si uma grande quantidade de atividades, né? Então, atividades lá do primeiro trimestre, que é possível fazer agora,
formas de fazer recuperação, né? É muito importante, de fato, né, que a gente consiga se fortalecer para poder corresponder às atividades que o IFC nos exige. E aí é nesse sentido que eu passo a palavra agora para a Nájila, né? A Nájila, né, que tem doutorado em educação, e como que pode se organizar melhor para estudar em casa, Nájila? O que você tem, assim, para acrescentar para a gente, assim, como possibilidade de reflexão também? Então, boa tarde a todos, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente falar sobre a questão da rotina. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu me considero organizada. E acreditem, durante a pandemia, eu me senti a pessoa mais desorganizada do planeta. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de tratar e de colocar aqui como, de repente, um aspas em todo esse processo é que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento ímpar, né? E que isso mexe com as nossas emoções, como a própria Kênia já falou. E uma vez que mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos comportamentos. Então, a gente acaba sendo afetado nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir, de se organizar também, por conta desses fatores externos que estão presentes na nossa vida e que fazem parte do nosso cotidiano. Então, eu como professora, dentro do Campus São Bento do Sul, eu já venho fazendo esse trabalho de organização, de auxílio das rotinas de estudo dos estudantes que me procuram, porque eu entendo que desenvolver um projeto é construir uma rotina de trabalho, né? Então você precisa de um objetivo, você precisa pensar onde você quer chegar, você precisa pensar em estratégias para atingir esse objetivo, criar um plano. Na verdade é isso, né? E esse criar um plano, antes de criar um projeto que seja um projeto de estudos, um projeto de uma faculdade, um projeto pessoal, a gente precisa de fato pensar em alguns fatores, em alguns condicionantes que nos levam. Eu nunca olho a construção de uma rotina de estudos de forma isolada. Por quê? Porque o ser humano é um ser complexo, né? E a gente, como eu falei antes, a gente recebe interferências de diversos lugares. Então, a gente tem que olhar isso de uma forma sistêmica. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu sou muito visual, então eu penso sempre na possibilidade de alguém ser visual também. E eu tentei trazer algumas imagens aqui para a gente pensar nesse processo. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Vamos lá. Olha, enquanto a Nájila vai ajeitando ali, eu vou comentar que para nós, né, tem sido muito difícil. A queixa que a Kênia apresentou, né, que os estudantes verbalizaram, né, no questionário, também tem sido a mesma dos docentes. Essa sensação de que a gente tem, às vezes, de demorar muito, né, para fazer uma situação, né, tarefa que a gente estava acostumado a fazer, assim, rapidamente, agora a gente tem a sensação que demora muito mais, né? Ó, ele não está permitindo eu compartilhar minha tela, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou mais ou menos falando para vocês de alguns dos pontos que eu construí aqui, e eu trago na verdade, eu gosto muito de música, então eu sempre relaciono também alguma coisa com a música. Tem uma música do Santos, que ela é bem antiga, e talvez vocês que são mais jovenzinhos não vão lembrar, mas procurem aí uma música bem bacana, chama Como uma Onda no Mar. E essa música, para mim, ela é muito simbólica. Por quê? Porque ela fala da nossa vida, né? A metáfora que eu faço é uma metáfora da vida. Que o mar, ele, dependendo do tempo que está lá fora, ele pode estar agitado, ele pode estar calmo, ele pode estar quente, ele pode estar gelado, dependendo do clima.
E a letra da música, ela fala assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, essa percepção de que as coisas mudam, ela é extremamente importante quando você constrói uma rotina de estudos. Ah, mas por que isso é importante? Porque se você não entende que as coisas mudam, você pode ficar preso em uma rotina que não é acessível, né? Então, às vezes a pessoa faz, e a Kenia estava falando isso super bem, né? Ah, não, amanhã vai ser tudo diferente, eu vou começar e vai dar tudo certo. E quando a gente não consegue, que é normal a gente não conseguir, é por isso que a gente chama de plano de estudos, é um planejamento, não é uma certeza, né? Quando a gente tem essa clareza, a gente tende a não ficar decepcionado e nem, digamos assim, nos cobrando demais pelo fato de a gente não ter conseguido atingir aquilo que era tão grande para aquele momento, né? Então, esse entendimento, ele é muito importante. A gente precisa entender que organizar uma rotina de estudos é organizar os diferentes fatores que estão ao nosso redor e que influenciam na prática dessa rotina, porque a rotina, ela é uma etapa dentro do processo. A rotina é a organização de tudo que está isso, materializando isso num papel, para que depois, numa segunda etapa, você consiga criar um comportamento, um hábito de colocar isso em prática todos os dias, né? Então, eu vou deixar como uma dica para vocês, um drops, buscar essa música, escutem essa música pensando de fato assim, nossa, como que isso afeta a minha vida, né? De que forma que às vezes eu não percebo que essas mudanças elas vêm e vêm de forma positiva. A gente sempre tem a oportunidade de fazer melhor, né? Entender que aquilo que passou a gente não tem mais controle, mas que daqui para frente a gente pode começar com pequenos passos, porque não adianta dar um passo maior do que a perna, porque a nossa perna tem um tamanho, não adianta querer, né, botar a perna daqui 2 metros que a perna não vai chegar. Então a gente precisa ser estratégico, saber quem a gente é, para onde a gente quer ir, aonde a gente está e como que a gente vai chegar nesse objetivo. Para quem é meu aluno de projeto integrador, sabe que tem uma frase que eu repito muito. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então, só que para que eu saiba onde eu quero ir, eu preciso saber aonde eu estou, em que lugar eu estou. E quando eu falo em que lugar eu estou falando em que lugar com relação aos estudos nesse momento, né? Onde vocês estão, né? Em que ponto vocês pararam, em que ponto que vocês estão nesse momento, né? O que está atrasado? Está tudo em dia? Tem parte que está atrasada? Tem disciplina que eu compreendo melhor? Tem disciplina que eu compreendo com mais dificuldade? Começar a fazer essas análises para então a gente ter um ponto de partida. Eu fiz aqui, que sorte que eu desenhei, gente. Eu fiz isso aqui, ó. Esse aqui é um quadrante que eu uso muito na minha vida, de verdade. Então aqui, claro, ficou invertido, né? A gente vai ter que falar. Tudo na vida da gente, quando a gente vai selecionar e fazer essa análise, né, de onde a gente está, a gente precisa saber que vão ter coisas que não são urgentes e que não são importantes. Então, tá tudo certo, estou feliz aqui. Vão ter coisas que não são urgentes, mas que são importantes. Então, eu tenho que dar uma devida atenção, porque é importante. Senão, daqui a pouco, ela se transforma numa urgência. E tem coisas que não são importantes, mas que são urgentes, ou seja, já virou um incêndio quase, né? E aqui chama o bombeiro, é urgente e importante. Né? Então, esse quadrante aqui, para quem quer começar esse exercício, para saber onde está com relação aos seus estudos, pensem nos componentes curriculares e, de repente, façam um quadrante por componente curricular, para saber em que posição que vocês estão, em que posição que os componentes curriculares de vocês estão com relação às urgências. Isso aqui é um exercício muito importante se você quer construir uma rotina de estudos. Por quê? Porque aquilo que for mais urgente e mais importante é onde você vai começar, né? E a gente vai começando a apagar esses incêndios aqui, porque isso aqui já virou um incêndio, para daqui a pouco a gente estar tranquilo aqui, ó. A gente não vai mais trabalhar com o circo pegando fogo. A ideia é que a gente consiga trabalhar na tranquilidade e que antes de o fogo chegar, a gente já tenha tomado uma medida aqui de prevenção, tá? Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês, é bem fácil, não urgente, não importante, não urgente, importante, não importante, mais urgente, e urgente e importante. Então, a gente faz essa distribuição para entender por onde a gente vai começar essa rotina de estudos.
Eu vou compartilhar depois com a Kênia também, e a gente vai também no campus São Bento do Sul fazer esse compartilhamento dessa apresentação que eu fiz, que ela é mais ou menos um caminhozinho que vocês devem seguir com relação aos estudos de vocês, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é entender que para organizar uma rotina de estudos, lembra análise sistêmica. Existem várias coisas que influenciam na vida do sujeito, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas aqui, ó. Sono, atividade física, o ambiente de estudo, a alimentação, e não só isso. A Kênia trouxe uma questão que eu sempre falo para os meus alunos. Tem gente, principalmente os alunos que estão mais perto do vestibular, assim, né? Eles começam a ficar nervosos e dizem assim, meu Deus, eu tenho que estudar para o vestibular. Entendam que se vocês estiverem estudando na escola, automaticamente vocês vão estar se preparando para o vestibular. O vestibular, ele é uma consequência, o Enem é uma consequência do nosso processo de estudo. Então, aquele aluno que começa lá no primeiro ano do ensino médio, com uma rotina de estudos adequada e equilibrada, gente, porque a gente não precisa, né, abraçar o mundo, dá tempo para tudo. E dá tempo de verdade. Eu já fiz isso com vários alunos. A gente tem que ter tempo para descansar, a gente tem que ter tempo para ser feliz, para fazer aquilo que a gente gosta e descobrir o que a gente gosta, porque conversando com os alunos, eu percebi que muitos alunos não sabem dizer o que eles gostam de fazer. Então, pensem em atividades que te deem prazer, que te deixem feliz. Às vezes é ler um livro, às vezes é caminhar, às vezes é andar de bicicleta, às vezes é não fazer nada, ficar sentado olhando a natureza, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, cada um tem aquilo que faz a nossa energia, digamos assim, se retomar. Porque as atividades de lazer, assim como as atividades físicas, elas liberam uma substância interna dentro de nós, uma delas é a serotonina, e a ocitocina também, e todas essas substâncias dentro do nosso corpo geram uma sensação de felicidade e automaticamente nos deixam mais felizes, entre aspas, né? E mais motivados a fazer as coisas que nós temos que fazer, que fazem parte das nossas obrigações. Então, quando eu falo assim, precisa pensar na alimentação, por quê? A gente está vivendo num momento que nós estamos ansiosos. Se a gente ficar bebendo café o tempo inteiro, se a gente ficar tomando Coca-Cola o tempo inteiro, comendo alimentos condimentados, ketchup, maionese, isso vai gerando internamente, porque são alimentos, eles têm lá substâncias que vão interferir no nosso comportamento. Então, chocolate é extremamente estimulante, então a gente tem que tomar esse cuidado justamente para não criar aí um fator a mais de ansiedade, de promoção ou de potencialização dessa ansiedade, né? Ao mesmo tempo que quando a gente tem uma pessoa que está extremamente sonolenta e precisa estudar, a gente diz, já tentou colocar um chá preto, de repente tomar um cafezinho, né? Porque ajuda realmente, quando a gente está com sono, às vezes tomar um cafezinho dá aquela ligada, assim, a gente já fica mais espertinho, né? Então, cuidar com a alimentação, cuidar com o sono. Aqui ele falou uma coisa muito importante, que é ter hora para cada coisa. Quando a gente cria uma rotina, a gente mais ou menos mensura essas horas. Dormir tarde impacta em acordar, se você precisa acordar cedo, em acordar cansado, gente. E o sono, ele é extremamente importante para a aprendizagem. Então, assim, é durante o sono em que a gente cresce, é durante o sono em que a gente se apropria dos conhecimentos, das coisas que a gente leu, das coisas que a gente estudou. Então, é muito importante a gente respeitar pelo menos aquelas mínimas 7 horas lá, né, entre 7 e 8 horas de sono, isso é muito importante. Então, ter horário para acordar, trocar de roupa. Eu me arrumo todos os dias para trabalhar na frente do computador. Às vezes as pessoas dizem, tu tá louca? Assim, não, mas é porque isso me faz me sentir trabalhando. Então, não fica de pijama estudando, né? Levanta, acorda, toma o teu café com tranquilidade, coloca uma roupa, senta, agora o que eu vou fazer? Vou me distribuir aqui. Ou então, no dia anterior, já pensa no que você vai fazer no dia seguinte, que isso ajuda também bastante, porque você já se organiza. E uma outra coisa que é uma dica minha também, como eu sou muito ansiosa, eu preciso necessariamente no dia anterior, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, e a minha cabeça fica matutando e às vezes eu não consigo dormir direito. E eu sei que isso acontece também com outras pessoas. Então, se você é ansioso, assim como eu, e sofre por antecipação, uma estratégia realmente é fazer a listinha de coisas a fazer e pensar, tá tudo resolvido, eu sei o que eu tenho para fazer amanhã e nesse momento eu vou descansar, tá? Então, a gente já falou do sono, a gente já falou da atividade física, a gente falou da alimentação.
O momento do ócio, que é o momento de não fazer nada, ele é importante. Então, se você vai escolher ser depois do almoço, se você vai escolher, de repente, 1 hora de tarde, das 4 às 5, das 4 às 6, você vai medir o seu tempo pelas demandas que você tem, mas é importante que pelo menos um momento ou 2 momentos do dia você tenha para atividade de lazer, se for a atividade física, sua atividade de lazer, beleza. Para atividade de ócio, de não fazer nada, e tomem muito cuidado com a atividade do ócio para ela não ser mexer no celular. E eu já vou explicar por quê. Porque a atividade do ócio, ela é justamente para liberar os nossos pensamentos, é para que a gente fique tranquilo, para que a gente não... Então, tirar um soninho vale, sentar numa cadeira e ficar escutando uma música vale. Agora, ficar mexendo no celular, isso mantém o nosso cérebro ativo, então a gente não está descansando, porque é um momento de descanso. Então, são pontos que a gente precisa sempre lembrar. É um monte de coisa, né, gente? Eu sei que é porque o tempo é curtinho e tem muita coisa para falar. Outro ponto importante, ambiente de trabalho. Eu sei que em casa é o caos, gente. Eu sei, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho cachorro. Outro dia o meu cachorro tava chovendo, meu filho botou o cachorro para dentro de casa, um cachorro super grande. Eu caí da cadeira, ele veio, ele pulou em cima de mim no meio da aula. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Às vezes é o povo lá na rua batendo palma, é a moto que passa, e é difícil se concentrar. Eu não vou fazer de conta que não, porque e eu sei porque eu também passo por isso. Mas a gente precisa definir alguns pontos que são controláveis pela gente. Então, o nosso espaço de trabalho a gente pode definir. Vai ser a mesa da sala? Beleza. Então, está combinado que naquele momento a mesa da sala é o seu espaço de trabalho. E é importante ter esses combinados com a família também. Por quê? Porque nós estamos no espaço da nossa casa. E no espaço da nossa casa, as pessoas estão acostumadas a falar alto, a chamar o tempo inteiro. Ah, tá aqui, pega lá a coisa para mim, né? E às vezes até a gente se pega fazendo isso com os nossos filhos aqui dentro de casa mesmo, sabendo que precisa desse espaço. Então, uma coisa que a gente combinou aqui é que a gente tem um espaço aqui para poder estudar e para poder trabalhar. Só que é um espaço colaborativo, então tem eu, meu marido e o meu filho. Então, a gente sabe que cada um tem o seu espaço e que se precisar falar, se precisar de qualquer coisa, por exemplo, hoje eu tenho uma live, o Lipe não tá aqui, ele tá no quarto dele e tá fazendo as atividades dele lá. E na porta aqui da minha salinha, eu tenho não entre bem grande. Por quê? Porque é o momento em que eu não posso ser atrapalhada. E assim o Lipe faz quando ele tem uma prova, quando ele tem uma apresentação, o Alex faz quando ele tem uma reunião, e a gente vai se organizando dessa forma. São combinados que a gente faz em família, porque ninguém quer atrapalhar por vontade, né? A gente, às vezes, esquece que esse espaço do lar agora é também um espaço de estudo e de trabalho. Então, isso é muito importante. Conversem com a família. E eu li muito, gente, nos formulários assim, eu não estou conseguindo estudar porque minha família fica me chamando o tempo inteiro. Eles esquecem que eu estou em aula. E isso realmente é complicado, gente. Então, a melhor forma de a gente resolver esse problema é conversando, né? E criar essa rotina. Então, se de manhã o seu horário de aula, se organize para de manhã, quando as atividades são enviadas, para você fazer as leituras, participar das aulas síncronas, como se você estivesse em aula, né? Isso vai facilitar bastante. Período da tarde, era um dia que você tinha aula, então você vai fazer as atividades de aula. É um dia que você não tinha aula, ok, o que você fazia nesse dia quando você ia para a escola? Ah, tinha as atividades, eu fazia um trabalho, eu fazia uma leitura, eu ia para a academia. Então, isso precisa ser reestruturado. Essa rotina precisa ser recomposta. Não é porque você está em casa que as obrigações da escola deixaram de existir. E eu sei que tem muita gente desesperada, do tipo assim, meu Deus, agora virou uma avalanche, né? Porque era uma bolinha pequenininha que foi somando, e agora parece, assim, uma coisa absurda. O lado positivo, a Rosana já falou, né? Eu acho que todos os professores, a gente tem tentado, da melhor forma possível, oportunizar diferentes formas, diferentes estratégias para que os alunos possam recuperar não só as notas, né, gente? Porque não é uma questão de recuperação de nota, mas é uma recuperação do processo de aprendizagem. A gente quer, de fato, que os alunos consigam se desenvolver, mesmo sabendo que, às vezes, as condições não são as melhores, né? Tem a questão da conexão, tem a questão da família em casa, tem a questão, às vezes, de não ter um ambiente apropriado, e a gente entende tudo isso. Só que, nesse momento, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, dentro das condições que a gente tem, né? E entendendo que nem sempre a gente vai conseguir fazer 100%. Por quê? Porque esse contexto externo, às vezes, não permite. Então, é aquela ideia de se cobrar menos, ela é
bem positiva e é uma coisa que vocês têm que entender. Não é se cobrar menos para relaxar. Ah, então eu não preciso fazer nada. Não, não é nesse sentido. É se cobrar menos no sentido, poxa, não deu de fazer, eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que eu podia, dentro do tempo que eu tinha. Gente, a gente é ser humano. Então, a gente tem que saber entender que existe uma relação saudável de tempo e de quantidade de atividades para fazer. Então, se existe esse diálogo com os docentes, se existe esse diálogo com a escola, eu acho que é muito tranquilo. Eu duvido qual é o discente que vai mandar uma mensagem para o professor, que vai dizer que não está conseguindo, mas que quer finalizar e que o professor não vai entender, tá? Bom, gente, um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês, a Rosana até falar, já estou fechando, tá? Já estou finalizando. O último ponto que eu queria tratar com vocês, e que a gente já falou, né? Como que a gente se torna, então, uma pessoa para organizar a rotina, para não ser um apagador de incêndio. Existem hoje vários sites, e como eu disse, eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá? Existem vários sites que disponibilizam. Aqui em casa eu tenho um. Esse aqui é o do Lick. Então, ele tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, e ele distribui as atividades, e ele escolheu que sábado e domingo é livre. Então, é uma escolha. Por quê? Porque, às vezes, quando ele não faz alguma coisa durante a semana, ele acaba fazendo no final de semana para compensar. A Kênia já falou sobre a questão de buscar ajuda, né? Quando vocês têm ajuda com relação a essas questões pedagógicas, no campus, tanto São Bento do Sul quanto Luzerna, existe uma equipe chamada Núcleo Pedagógico. Né? E o núcleo pedagógico ele também serve para dar apoio e suporte aos estudantes, tá? Basicamente é isso. Na verdade, falar sobre organização de rotina é algo que me encanta, eu gosto muito disso. Então, eu vou deixar o meu contato, se algum estudante que quiser alguma dica, quiser essa apresentação de forma pessoalizada, quiser o arquivo que eu utilizo para fazer a distribuição da rotina no campus São Bento do Sul, eu me coloco à disposição. Meu nome e sobrenome, najla.hinkel@ifc.edu.br. Obrigada e desculpa, passei um pouco do tempo. Nájila, eu não sei se você consegue, mas acho que talvez ajuda, fazendo um favor, colocar o seu e-mail no chat. Ah, sim. E às vezes a gente falando o teu sobrenome, né? Assim, essa turma de São Bento, né? Esses nomes alemães difíceis. Pessoal, deixa eu falar aqui um probleminha que a gente teve, né? No chat. Nada como velho papel e caneta, né? E além do print, tá? Eu já anotei, tem vários nomes aqui. Porque por alguma razão o link do Google Docs que eu coloco não aparece para vocês, tá? Mas eu já anotei aqui vários presentes, tá? Gabriel Candão, Tainá Rodrigues, Jenny Caroline, Alice Krause, Letícia Colbeck. Tem quem fez pergunta também, que eu vou dizer agora, né? Roberto Carlos Rodrigues, Débora Klagenberg, Rafaela Fiorim, Paula Olívia, tá? Então, a gente está anotando aqui todo mundo que está participando. Deixa eu só fazer mais um print. Foi, para atualizar. Deixa eu, então, para as perguntas, tá? Bom, Nájila, eu acho que a palavra-chave do que você falou é organização, né? E na hora, não sei se os estudantes também lembraram, gente, vocês lembraram de um meme que tem um cachorrinho assim sentado numa mesa e tá pegando fogo na casa, assim, tem incêndio. E ele diz, tá tudo bem, né? As questões urgentes estão assim, né? À nossa volta. Mas vamos para as perguntas. Kênia, foi uma pergunta que eu uni duas perguntas, tá? É a pergunta da Jaqueline e também da Débora, né? Então, uma pergunta mais geral, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, reflete a angústia, né? Que a gente tem vivido. Como encontrar ânimo nesse momento que a gente está vivendo? A gente se sente muito desgastado. Como que eu busco ânimo? Como que eu consigo um pouquinho de fôlego para seguir? Acho que essa é uma, depois tem uma segunda. Certo. Eu até dei uma olhadinha ali no chat, né, que a Jaque, ela usa a palavra esperança, né? Eu queria dizer que a capacidade de se reinventar, de dar significados novos, né, às nossas vivências, é algo que é inerente à raça humana. Então, embora os dias sejam difíceis, né, a esperança parece que vai se acabando, né, em alguns momentos a gente sempre tem que acreditar, né, que essa possibilidade existe e também pensar que
Muitas vezes a gente vê as notícias dos jornais, né, o que está acontecendo, dá um desânimo, né? Nossa, quando será que isso vai acabar, né? Quando que a gente vai voltar à normalidade? Mas é aquilo, né, que a gente tem que pensar. O que que qual é o meu poder de influência da maneira de que eu convivo, do meu contexto social, né? Qual é o meu poder de influência e quais são os sonhos que eu tenho, os sonhos que eu tenho possibilidade hoje, né, de tentar colocar em prática, né, aquilo que me dá a realização, por exemplo, né. Então, a gente se perguntar isso todos os dias e pensar nisso é algo que fortalece muito, né, para que a gente não vá perdendo, né, essa esperança, porque sempre existe essa possibilidade, né. Então, até de repente você tá triste num dia e você encontra com uma amiga, você conversa, dá palavras de ânimo para essa amiga, por exemplo, já pode trazer um significado para ti, uma alegria. Poxa, eu consegui ajudar alguém, eu consegui ajudar uma pessoa na medida das minhas possibilidades, né? Então, assim, são significados que são particulares de cada um. A gente tem que se perguntar, né? O que traz significado para mim, né? O que traz alegria e realização para mim? E tentar cultivar isso no dia a dia. Não deixar que se perca, né? Embora o contexto social lá fora, né? A gente não tenha um controle, mas sempre vai existir o contexto nosso que a gente tem sim, né, esse poder de influência e de controle, né? E esse a gente precisa aprender a cultivar. Em relação à motivação, né? A gente conversou assim sobre diversos sintomas e vivências, né, emocionais que a gente tem enfrentado, né? E que a gente precisa ficar atento para cultivar certos hábitos e rotinas para que a gente não vá cada vez mais, né, piorando a questão da motivação. A fala da Nájila, tudo que ela falou sobre organização de estudo e rotina, está tudo diretamente ligado com a questão emocional, com a questão da motivação também. Porque, de repente, quando eu não tenho uma rotina organizada, quando eu deixo acumular uma série de coisas para fazer, coisas que são importantes, né, que eu preciso fazer, porque são da minha responsabilidade, e eu não consigo dar conta, quando está tudo bagunçado, quando eu não durmo direito, não me alimento bem, né, quando, de repente, eu não estou conseguindo, né, ter contato social com outras pessoas, né, que eu até tenho a possibilidade, mas de repente me acomodei um pouquinho, né, para isso. Tudo isso está ligado com a questão da motivação e a questão emocional. Então, o que eu digo assim, eu já tenho, digamos, né, eu já tentei de tudo, tentei organizar minha rotina, tentei fazer tudo isso e ainda assim eu não estou conseguindo, estou me sentindo desmotivado, né, também. Aí é importante ficar atento e procurar ajuda profissional. A gente sabe que nesse período que a gente está vivendo, a gente teve muitos casos de recaídas, né? Pessoas que já tinham uma fragilidade em relação, por exemplo, a sintomas depressivos, né? O de ansiedade, enfim, uma série de realidades, né? Diagnósticos e tiveram uma recaída nesse período ou funcionou como um gatilho. Então, de repente, virou. Eu tentei de tudo, mas ficou muito mais pesado e eu não consegui dar conta. Aí, esse momento aí é de você procurar realmente ajuda profissional, tá? Porque muitas vezes a gente tenta mudar a rotina, a gente tenta usar estratégias e ainda assim fica pesado, né? Então, não sofrer sozinho, né? E procurar ajuda. Essa é o que eu tenho para falar, que é importante. Uhum. Olha, e tem uma outra pergunta. Ali eu uni, né, as duas perguntas. A Jaqueline perguntou como encontrar esperança e a Débora como encontrar ânimo. Então, eu tentei unir as duas ali. E uma segunda, que é a do Roberto Carlos Rodrigues, eu acho que você já adiantou também um pouquinho da resposta dela, acho que talvez só reafirmar agora. Como administrar os efeitos e a sobrecarga emocional? É isso mesmo, né? A gente já citou um pouquinho, né, a fala da Nájila sobre essa questão, né, da organização de rotina, de ter metas, né? Isso daí é muito importante para a gente não ficar sobrecarregado, né? De repente não deixar que se acumule demandas e aí vou tentar fazer uma semana que eu deveria ter feito em um mês, aí entra aquele pico de estresse, né? E também é muito importante, que é uma fala tanto para os professores quanto para os alunos, né? Sei que tem alguns docentes que estão nos assistindo também, é de tentar entender qual é o seu limite físico e limite emocional. Porque a impressão que dá, eu já conversei com alguns professores que parece que estão trabalhando muito mais agora nas atividades remotas, né, do que quando a gente estava no momento presencial, né? E os alunos também têm reclamado, nossa, tem muita atividade, é muita coisa, né? Como é que eu vou dar conta? Então, assim, é importante você saber o seu limite, né? Já tentei, digamos, né? Porque se a gente for tentar dar conta de tudo de uma vez, tudo que tinha para fazer, a gente vai adoecer. Então, deu um certo horário, bom, eu tinha coisa para fazer, não consegui, eu dediquei o tempo que eu trabalharia, né, meu tempo de trabalho, eu esgotei os meus horas de trabalho, tô cansada, tô com dor de cabeça, não dou mais conta, saber a hora de parar. Porque
porque às vezes a gente prioriza mais a meta, né, de querer adiantar tudo de uma forma que ultrapassa do equilíbrio e acaba que a gente não escuta os sinais do nosso corpo, né, e a gente acaba ficando adoecido. Então, essa questão da Nájila, né, que ela cita, né, sobre a questão das metas de organização, ela é importante não apenas para você deixar com que as coisas se acumulem, mas também para que você não faça além daquilo que o seu corpo, né, do que a sua mente está possibilitando naquele momento, né, do limite saudável, daquilo que vai te trazer equilíbrio e bem-estar. Então, a importância de se organizar é importante dos dois lados também, né, porque as demandas elas não vão parar de surgir, vai surgir. Então, mas que eu converso com os professores, né, o WhatsApp não para, né, de dúvida, de perguntas, de trabalho para entregar, e agora, e a aula, e é tanta coisa, né? Então, saber o momento de parar, né? Agora eu vou parar, vou desconectar aqui o WhatsApp, por exemplo. Só amanhã, né, que eu vou pensar em trabalho, agora eu vou pensar em outra coisa. São coisas que se a gente não ficar atento, vai passando os dias, você vai ver, você vai estar sobrecarregado com sintomas físicos, né? Porque quando a gente não escuta os sintomas físicos, ou os emocionais, o corpo vai falar em algum momento, né? Então a gente precisa aprender a colocar em palavras, né, e se organizar e estar atento, né, aquilo que nosso corpo e mente está falando. E até agora eu lembrei uma coisa, Kênia, que assim, né, quem tiver com muita coisa atrasada, você não vai conseguir fazer tudo num dia só e numa semana só. Então, o ideal é que você encaminhe realmente o e-mail para os docentes, crie esse cronograma de como você vai se organizar e tira um dia da semana para fazer aquilo que não foi feito. Então, assim, porque a gente não pode esquecer que as atividades continuam andando, né? Então, a gente vai trocar o pneu enquanto o carro está andando. Então, é preciso que a gente, de fato, escolha um dia da semana, um momento para fazer. Então, essa sexta-feira, que é o dia de fazer a revisão das coisas que eu não fiz, das urgências, né? Eu vou pegar aquele que é mais urgente e eu vou passar, então, aquele momento ali focando naquilo que eu ainda não fiz. Eu sempre digo assim, existem várias opções e cada um tem que saber a sua forma de aprender e de qual é o melhor jeito, né, de organizar. Mas o ideal, cognitivamente falando, né, considerando os processos de aprendizagem, é que se você começar a misturar muita disciplina, você vai fazer uma confusão mental muito grande. Então, o ideal é, aquela sexta-feira você vai fazer, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, está atrasada. Eu vou pegar todos os tópicos de aula relacionados à língua portuguesa e aquele dia eu vou colocar em ordem língua portuguesa. Porque se você começar a língua portuguesa, sociologia, filosofia, geografia, isso vai dar um nó na cabeça muito grande. E como a Kênia falou, entender que a gente tem um limite. Então, você vai ter que organizar o seu tempo e fazer aquilo que é possível dentro do tempo que você tem. Tá? Então, não adianta, porque senão você vai começar a deixar aquilo que é atual virar incêndio também, né? Então, tomar esse cuidado. Pessoal, acho que a gente vai encaminhando, então, para a finalização da live, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Kênia e da Nájila, e acho que, por fim, né, ressaltar, enfim, elas já destacaram bastante, a importância, né, da gente se olhar, de estar atento ao nosso corpo, aos nossos sinais, e lembrar, gente, que não é vergonha procurar ajuda profissional. Né? Então, a gente está falando de terapia, a gente está falando de psicólogo, a gente está falando de médico, psiquiatra. Então, né, nós vivemos numa sociedade que ela nos cobra o tempo todo uma condição sobre-humana. Tá? Essa pessoa que vocês estão vendo na televisão, né, que dá certo em tudo, que é bonita, que tudo dá certo, não existe. Tá? Não existe. Né? Mas nós somos bombardeados com essa mensagem. Tá? A gente é bombardeado. Né? Então, a gente tem que lutar contra essa corrente também um pouquinho e respira fundo, assim, não, né? De fato não estou bem, divida a angústia, né? Como a Kênia falou, compartilhar fortalece, e foi com esse espírito que a gente fez essa live hoje, né? Certos de que, compartilhando um pouquinho dessa tarde, das reflexões, saímos todos fortalecidos. Eu quero agradecer a presença de todos e todas, peço desculpa pelo imprevisto ali no chat, né? Por alguma razão o link do Google Docs não foi, mas os nomes estão aqui e tem alguns prints também ali no telefone, tá? Todo mundo que participou, que colocou o nome ali, vai ser contemplado com certificado. Obrigada, muito obrigada, Kênia, Nájila, o Alisson ali nos bastidores mais uma vez e presente. Obrigada. Obrigada, abraço.